Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar início à nossa aula de história. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de história nas páginas 436, 437 até a página 438. Então 436 até a página 438, ok? Nós vamos falar sobre a República Populista, que foi dos anos de 1945 até 1964. Mas antes nós vamos saber o que foi o populismo. Mas antes, vamos dar início à nossa leitura aí da página 436. Após o fim do Estado Novo, em 1945, o presidente da República, os governadores e os prefeitos voltaram a ser escolhidos pelo voto, por meio do voto. Então, entre 1945 e 1964, o Brasil vivenciou o auge dos governos populistas, que tomam medidas visando ganhar o apoio da população. Então, os governos populistas, eles tomam medidas que visam ganhar o apoio da população. E como eles fazem para ganhar esse apoio da população? Suas principais características, a principal característica dos governos populistas são o carisma, do candidato, as atitudes paternalistas e também as formas autoritárias. Então, nós vamos ver aí os presidentes que fizeram parte dessa república populista, certo? Mas antes, vamos saber o que é populismo. Então, eu vou colocando o slide aí na tela para que vocês possam ter um melhor entendimento do conteúdo. Então, vamos ver o que foi e o que é o populismo. A principal característica do populismo, é o contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional e não racional com o povo. Então, o populismo ele visa o contato direto entre a população, Então, ele vai ser aquele líder carismático, Ele vai procurar estabelecer um vínculo emocional com as pessoas, Com o povo. Então, algumas características aí do populismo: autoritarismo, paternalismo, assistencialismo e manipulação das massas populares. Como assim? Então, ele ganhando o povo, Ele sendo carismático. Então, ele vinculando esse lado emocional, estabelecendo esse laço emocional com o povo. Então, ele vai manipular aquelas massas populares, Então, ele vai ter a manipulação nas mãos das pessoas. Ele pode fazer o que quiser no governo, Porque ele já ganhou o povo. Então, essa é uma característica do populismo, certo? Uma pergunta: vocês acreditam que ainda existam líderes, candidatos populistas? É uma reflexão que fica para vocês fazerem aí, Então, vamos ver os presidentes da República Populista: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart foram um dos presidentes, populistas do Brasil. Depois dessa República Populista, nós vamos entrar na ditadura militar do Brasil, certo? Então, olha só, só fazendo um resumo, nós vimos, que as eleições estavam marcadas, lá no fim do Estado Novo, para 2 de dezembro de 1945, Então, nessas eleições, o voto ia ser secreto e as mulheres votariam pela primeira vez no Brasil. Então, Dutra foi o primeiro presidente que venceu com 55% dos votos.
Então, nós vamos falar desse primeiro presidente populista, né, o governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, certo? No governo de Dutra, foi elaborada uma nova Constituição, né? Então, essa Constituição dava outros poderes e estabeleciam outras coisas, né, como tinha características liberais em sentido conservador, foi mantido o voto dos brasileiros maiores de 18, alfabetizados, o mandato presidencial foi ampliado para 5 anos, né? Assegurava também o direito de greve da livre associação sindical e a legislação trabalhista foi mantida. Foi o que dizia a nova Constituição, certo? Também foi construída a rodovia Rio-São Paulo, inaugurada a hidrelétrica de Paulo Afonso, né? Foi alguns acontecimentos aí no governo de Eurico Gaspar Dutra. Também foram fechados sindicatos e os sindicalistas de oposição, né, que eram da oposição, foram presos. Então, foram alguns acontecimentos aí do governo de Dutra. E agora nós vamos falar, né, do segundo presidente, Getúlio Vargas, né, que ganhou novamente, foi eleito novamente por vias democráticas, né? Então Vargas venceu aí, né, o Eduardo Gomes com 48,7% dos votos. Então ele foi eleito diretamente de forma democrática, né? E em seu governo vigorou uma política de defesa das empresas nacionais, né, o governo de Getúlio Vargas. Também foram criados o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a Petrobras, responsável pela extração de petróleo, e a Companhia Vale do Rio Doce para a exploração e exportação de minério de ferro. Foram alguns acontecimentos aí do governo de Getúlio Vargas. O terceiro presidente, né, foi João Café Filho, que era o vice de Getúlio Vargas, né? Então ele assumiu, logo após aí a morte de Getúlio Vargas, ele assumiu o mandato. Seu governo teve características, né? O governo de João Café Filho teve características conciliadoras e contou com a participação de militares, empresários e políticos. Buscou reduzir os gastos públicos para combater as dificuldades econômicas que foram deixadas aí nos governos anteriores. Vamos falar sobre o próximo presidente, Juscelino Kubitschek, né? Seu governo incentivou a industrialização do país com investimentos, né? Principalmente em construções de hidrelétricas, né? Instalação de indústrias, ferrovias, portos. O seu lema era 50 anos em 5. O que é que significa esse lema 50 anos em 5? Porque ele pretendia acelerar o desenvolvimento brasileiro, realizando em 5 anos o que levaria 50 anos para ser feito. Então, um desenvolvimento brasileiro que seria realizado, ele queria realizar em 5 anos o que levaria 50 anos para realizar. Por isso, 50 anos em 5 anos, ok? Uma das principais realizações foi a construção da nova capital do país, Brasília, né? Então, foi aí no governo de Juscelino Kubitschek. Vamos falar do próximo presidente, né? O governo de Jânio Quadros, né? Era o populismo, sua principal característica do governo era o populismo caricato. Ele adotou uma vassoura como símbolo de campanha. Por quê? Porque a principal proposta de Jânio era varrer a corrupção e acabar com a inflação. Por isso que o símbolo da campanha de Jânio Quadros era a vassoura. Ele procurou governar sem alianças com partidos e sem o apoio do Congresso Nacional. Isolado politicamente, ele renunciou em 25 de agosto de 1961.
Então, aí tem uma campanha de Jânio Quadros, né? Através de uma campanha populista e defensora da moralidade, Jânio conquistou o eleitorado urbano, ansioso por medidas anticorrupção no país. E aí tem uma pequena charge, né, da campanha de Jânio Quadros, né, sobre a vassoura, né? Como ele queria varrer a corrupção e acabar com a inflação, esse era um símbolo aí da sua campanha política. Vamos falar agora sobre o último presidente, João Goulart, né? O João Goulart era o vice de Jânio Quadros. Ele assumiu após a renúncia de Jânio Quadros. Ele defendia a reforma agrária, a reforma educacional e a reforma urbana. Tinha como meta a implantação do plano trienal, que incluía a nacionalização de vários setores industriais, como de energia elétrica e refino de petróleo também. Foi deposto por militares em 31 de março de 1964, sob a alegação de que seu governo culminaria com a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Então, João Goulart ele foi deposto pelos militares, tirado do poder, né? Forçado a renunciar aí em 31 de março de 1964, sob a alegação, né, que o seu governo levaria a uma implantação de uma ditadura militar comunista no Brasil. E foi justamente o que aconteceu. Depois da República Populista, nós iremos ver aí a ditadura militar no Brasil, certo? Que foi um período bastante sofredor, né? Bastante importante, é importante debatermos sobre essa ditadura militar aqui no Brasil, ok? Então, com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 438 e também fazer uma atividade referente lá na plataforma sobre o que foi estudado, né? Sobre o fim do Estado Novo e sobre o populismo, ok? Sobre a República Populista que está lá na plataforma, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.